Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um encontro hoje da Palavra ao Coração. Hoje, quinta-feira, você sabe que é o nosso encontro. Todas as quintas à noite nos encontramos aqui. Hoje temos um assunto muito especial, com perguntas maravilhosas que vocês enviaram para nós. Então, já quero pedir a você, por favor, compartilhe o link do nosso encontro de hoje. Curta o vídeo de hoje e você, meu irmão, que está tentado a dar um dislike, não sei das tentações, não dê um dislike nesse vídeo. Faça isso não, né, Neis? Sai fora com dislike, pelo amor de Deus. Faça isso não. Neis, quem que está com a gente hoje, Neis? Hoje temos uma convidada que eu não sou uma pessoa velha, pastor, eu sou uma pessoa nova, mas eu vi essa pessoa crescer, viu? Já está aí na sua tela aí. Fiamma Falcão está conosco. Fiamma Falcão é médica, né? Ela está fazendo pós-graduação em prática ortomolecular. Ela, com seu esposo Israel, eu também tive o prazer de ser convidado do seu casamento também, são membros da Decidade e têm servido na juventude da nossa igreja. Além disso, ela já passou por várias fases com essa relação com o cuidado com o corpo, né? A Fiamma, assim como a maioria de nós, talvez você que esteja assistindo agora, passou por aquele efeito sanfona, né? Passou, emagrece, engorda. A Fiamma vai poder falar um pouco sobre isso. Mas seja muito bem-vinda, Fiamma, aqui no programa de hoje. Amém, obrigada. Pai Senhor Neivson, pastor, filho. Paz. É uma honra estar aqui e vamos lá, vamos participar, vamos responder aí as dúvidas que foram expostas pra gente. É isso aí. Gente, quero fazer 3 afirmações, viu, pastor? Mas eu estava perguntando hoje que mês nós estamos, porque parece que o 2020 é assim, janeiro, fevereiro, março, pandemia e dezembro, né? Já chega dezembro, né? 5 meses, né? Nós já estamos num bom número de programas de encontro aqui nas nossas quintas-feiras. Tem 3 frases que eu sempre ouço, que é, primeiro, boca foi feita para comer. Segundo, eu malho para comer. E terceiro crente não bebe, não fuma, mas come. São 3 afirmações que são ditas que parece que tem graça, mas na verdade é bem sem graça isso aí, né, Neis? A gente ouve muito falar sobre isso. E hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de saber da Fiamma aí sobre muitas coisas, se isso é certo ou não, né? Então, roda a vinheta aí. Voltamos com o nosso programa, já rodaram a vinheta, nos apresentamos aqui, então vamos iniciar as nossas perguntas, senhora Fiamma. Eu quero iniciar com você. Primeiro as mulheres, né, pastor? Com certeza. Vamos lá, primeira pergunta. Fiamma, por que cuidar do corpo? O que há de espiritual nisso? Bom, a minha visão, segundo a palavra mesmo, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Eu estou até aqui com um versículo de Coríntios separado, que falou, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. E mais pra frente diz, foste comprados com alto preço, por isso glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, o nosso corpo, ele não é nosso, né? Assim como tudo que nós temos não é nosso, nós cremos que é do Senhor. A palavra diz que nosso corpo é do Senhor, então não tem como ser mais espiritual do que isso. Eu saber que o meu corpo é santuário do Espírito Santo, santuário do Senhor, então eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar dele porque ele é algo espiritual muito mais do que físico. Mas aquelas afirmações que, não, eu não estou engordando, eu estou alargando as tetas. Não tem nada de espiritual nisso não, né, Leis? Pelo amor de Deus. E nós fomos educados assim, pastor. Eu, quando nasci na fé, ainda na década de 90, nasci na fé, a história era o seguinte, cuidar do corpo, isso aí não vale de nada, porque tem um versículo, né, que fala sobre isso, que é que o cuidado com o corpo serve de pouca coisa. O versículo diz que o exercício físico é de pouco proveito. De pouco proveito, perfeito. Mas não diz que não tem proveito. Exatamente. Só que a interpretação que davam a gente era que não tinha proveito nenhum. Então, o que eu fiz lá na década de 90, na 2000, e tô tentando tirar esse negócio de mim já tem uns anos já, né? É que eu não vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu espírito e da minha alma, não preciso cuidar do meu corpo. Então, engordar não é o problema. Por isso que vê as máximas aí que você falou, né? As máximas que dizem, crente não bebe, não fuma, mas também nós come, né? Tem esse negócio e tudo que se junta. Ainda tinha a Coca-Cola. Já tem 10 anos que eu não tomo, 9 anos que eu não tomo refrigerante nenhum.
Mas a Coca-Cola era item de série, o refrigerante era item de série nas nossas reuniões, né? Tudo isso foi prejudicando exatamente por causa dessas afirmações que vieram e do cuidar do corpo é pecado, né? Aí vai a idolatria ao corpo, a corpolatria, e aí vai as confusões no meio do mundo, né? Verdade. E bem lembrado essa questão que a Fiamma citou, né? E essa questão do Neives, porque eu lembro muito bem na minha infância, eu acho que nós ainda estávamos vivendo aquela transição entre nós podermos praticar o exercício, porque esse versículo acabava sendo tido como assim, o cuidado com o corpo, o exercitar-se, né, não é de nenhum proveito, mas sim a piedade. Na verdade, como bem lembrou a Fiamma, há um equilíbrio. Não é mais proveitosa que a piedade. O exercício da piedade é muito mais proveitoso. Mas isso não quer dizer que eu preciso descuidar do meu corpo e devo deixar de fazer atividades. Como disse o Neives, houve um tempo que até a prática esportiva ela era vista com olhos muito negativos. As pessoas viam a prática esportiva como se fosse algo pecaminoso, um pecado contra Deus. Como eu nasci num lar em que a palavra de Deus estava no centro, então o costume nunca falou mais alto do que a verdade e o princípio da palavra. Então, fui ensinado sobre cuidado alimentar, né? Então, cuidado alimentar já estava bem presente dentro de casa. Por que cuidado alimentar? Porque o corpo não é meu. Como a Fiamma acabou de ler, nosso corpo pertence ao Senhor e foi comprado por um alto e bom preço. Quando chegava a questão da escola, de fazer atividade física, tinha colegas que eles não faziam atividade física, porque era como se aquilo ali eles fossem estar cometendo um pecado. Então, eles pediam dispensa por razões religiosas, tá? E aí, dentro da minha casa, não há maldade, não há mal em você fazer uma prática esportiva, desde que você faça isso com zelo, com cuidado, e que isso não se torne a sua vida, porque alguns de nós, o esporte, a prática esportiva, se torna a nossa própria vida, que entra nessa questão do culto que o Neives falou. Então, o que tem a ver cuidar do corpo com a espiritualidade? Somente tudo, porque o seu corpo foi Deus quem lhe deu. O corpo é um presente de Deus. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Não posso cuidar somente do espírito e da alma. Preciso cuidar do espírito, do corpo e da alma. Me lembro de um pastor que disse assim, me diga o que você come, que eu vou dizer para você que tipo de relacionamento você tem com Deus. Gente, isso é muito forte, né? Me diga o que você come, que eu vou dizer o relacionamento que você tem com Deus. Então, assim, cuidar do meu corpo diz respeito, sim, a honrar o Senhor e cuidar daquele que é templo e morada do Espírito Santo. Meu corpo é feito templo e morada do Espírito Santo, como foi lido em 1 Coríntios aqui, capítulo 6. Eu me lembro de um ensinamento que a gente teve aqui na igreja sobre a questão da mordomia, né? De você saber administrar aquilo que Deus bota sob seu cuidado. E aí o corpo entra como uma dessas coisas, né? Eu acho que quem julga o cuidado com o corpo, quem condena, na verdade, bota aí como se estivesse equiparando ao cuidado com a alma. E não é, né? A nossa alma ela está acima de todas as outras coisas. Mas assim como nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar do nosso carro, porque não é nosso, é do Senhor, eu tenho que cuidar do meu corpo porque ele não é meu, ele é do Senhor. A minha alma ela está realmente em outro patamar, né? Ela vem primeiro. Mas eu tenho que ser uma boa mordoma de tudo aquilo que o Senhor bota sob o meu cuidado. Perfeito. E o corpo faz tão parte da gente que quando a gente morrer, a gente vai se separar desse corpo. Mas quando vier a ressurreição, nós receberemos um corpo glorificado. Então, sempre você vai ser corpo, alma e espírito. A Fiamma tem muita autoridade para falar sobre isso, né? Maravilha, com certeza. Ela passou por várias etapas. Eu não sei se você vai falar alguma coisa para a gente disso, Fiamma, de como foi que você venceu, né? A gente está muito curioso para saber. Eu particularmente, estou muito curioso para saber como foi. Eu ainda tenho aqui alguns quilos para queimar da pandemia. Vamos falar de pandemia hoje também? Vamos? Rapaz, e aí? Eu engordei alguns quilos, mas estou correndo atrás, viu, Leison? Eu ainda hoje não sei se a pandemia ela me fez engordar ou foi o sabão em pó que encolheu as roupas da minha casa. Eu ainda estou com essa dúvida ainda no meu coração. Teve uma criança que chegou pra gente, não foi, Neives? E ela disse que pandemia era o quê? Eu não me lembro como foi que ela disse. Foi o pão. Não me lembro não, como foi? Era uma pandemia de panda. Do urso panda, né? Tá mais ou menos nesse negócio mesmo.
mesmo. A filha do Paulinho falou isso pra gente, foi mesmo. E aí, Fiamma? Bom, na minha vida, assim, eu acho que o marco que me fez, de fato, assim, conseguir manter uma vida de rotina saudável foi eu ser cobrada em relação à coerência com o meu trabalho. Então, eu tive várias fases, assim, de adolescente e até mesmo na faculdade, por conta de correria, de comer muito fora de casa. Eu tive momentos de engordar bastante e aí eu me sentia mal com aquilo, então tentava me cuidar. Sempre fui cobrada por Deus e pela coerência mesmo com a profissão em relação a isso. Então, tentava me cuidar, emagrecia, mas aí aquilo não vingava por muito tempo. Mas depois que eu me formei, que eu comecei de fato a trabalhar e que eu precisei aconselhar pessoas nesse sentido, aí de fato eu consegui manter. Eu tinha, na minha visão, eu não podia falar sem praticar, né? Eu não teria autoridade para falar com meus pacientes se eu não vivesse isso. Mas eu acho, inclusive, que eu fui cobrada dessa coerência um pouco tarde. Eu não precisaria ter esperado me formar. Eu acho, inclusive, que como cristã, como filha de Deus, para ser coerente como cristã, eu já precisaria, sim, ter esse cuidado de uma forma constante, rotineira. E eu não estou falando aqui de ter paranoia, de viver de dieta, não, até porque eu não vivo isso hoje, mas de ter um cuidado, de ter uma rotina saudável, de ter hábitos saudáveis, de cuidar do meu corpo, cuidar do templo do Senhor. Isso aí. Podemos avançar para a segunda? Sim. Como saber se o meu descuido com o corpo / saúde pode ser pecado? Bom, voltando a falar da mordomia, eu me descuidar de qualquer coisa que o Senhor coloca na minha mão para cuidar, para mim eu tô sendo negligente para com o próprio Deus, para com o meu Senhor, meu Pai. Então, o descuido com o corpo, para mim, ele é pecado. Assim como eu me descuidar de outras coisas que ele bota na minha mão. Ainda mais o corpo, né? Que, como o pastor disse, é uma coisa tão importante. Nós sempre vamos ser corpo, alma e espírito. Então, o descuido, eu estar desleixado com o meu corpo, deixar isso completamente de lado, sempre vai ser um erro. Sempre vai ser pecar contra o Senhor. Eu estou pecando contra o meu corpo, então eu estou pecando contra o Senhor. Perfeito. E a comparação de que nós somos o corpo de Cristo, sim, na Terra, né? Então, assim, o cuidado que nós temos com o nosso corpo demonstra também o cuidado que Cristo tem com o seu corpo, né? O corpo de Cristo na Terra, nós somos a igreja do Senhor. Essa questão 2 me fez pensar agora até em alguns pontos um pouco mais profundos, porque se você não cuida do seu corpo, é importante a gente pensar que, além de pecar contra o corpo, o que está lhe levando a se descuidar, a não conseguir cuidar do corpo. E aí podem ter várias explicações, e a maioria delas, pelo que eu vejo, pelo que eu trato de pacientes, a maioria delas se torna pecado. Se a pessoa não se cuida porque ela diz que não tem tempo, porque ela trabalha demais e o tempo inteiro e ela não consegue ter tempo, isso é pecado. Se ela não se cuida porque ela não consegue manter uma vida, uma rotina alimentar saudável, o que é isso? Que você não tem domínio sobre aquilo que você come, que você é dominado pelo alimento, pelo desejo, pela vontade, e você não consegue ter controle sobre isso. Então, muitas vezes, ansiedade excessiva. Então, se você for atrás de procurar a causa do que faz, o que lhe atrapalha de cuidar do seu corpo, essas causas geralmente são causas pecaminosas e que precisam ser trabalhadas na palavra. E não é só o fato da pessoa engordar, né? Porque, assim, eu conheço pessoas que engordaram e descobriram depois que era uma deficiência que tinham, né? Sim. Como é que é? Da tireoide, né? E também conheço pessoas que emagreceram vertiginosamente, mas, na verdade, descobriram depois que tinham um problema de diabetes, né? Então, quer dizer, não é só o fato de engordar também, né? Ou emagrecer, ou então o hipertireoidismo, né, pastor? Não é o fato é como é a minha relação com a comida, né? Como é a minha relação com o tempo, como é que eu estou gerindo isso, né? Não é o fato de ser gordinho, não. De forma nenhuma. Primeiro que a gente não está falando sobre estética aqui. Perfeito. A gente está falando sobre saúde. Perfeito. E existem, inclusive, algumas pessoas que podem estar um pouco acima do peso e que podem estar bem mais saudáveis do que pessoas que estão com peso normal, tá? Então, se você é magro, se você está com IMC normal, mas você não cuida do seu corpo, você se enquadra nesse pecado aqui da mesma forma, ainda que não esteja acima do peso. E existem pessoas que podem estar levemente acima do peso,
mas que se cuidam, que fazem exames de rotina, que praticam atividade física. Conheço muitas pessoas que não são esteticamente magras dentro de um padrão social que se estabeleceu, mas que cuidam do seu corpo, que cuidam, de certa forma, da sua alimentação e que são bem mais saudáveis do que outras pessoas magras. Então, realmente não é sobre ser gordo ou magro, sobre estar ou não acima do peso. É sobre saúde. Agora, não podemos dissociar também que, assim, o simples fato de você ter um excesso de gordura visceral, que é essa gordura na região abdominal, por si só, ai, Fiamma, mas eu estou um pouco acima do peso, mas todos os meus exames são normais, então não preciso me preocupar. Não é bem assim. Precisa um pouco. O simples fato de você ter um excesso de gordura visceral, por si só, já é um fator de risco cardiovascular. Então, isso tem que ser considerado. É um fator, tá? A gente tem que olhar um contexto e um conjunto. Mas deve ser considerado, sim, mas não é algo isolado. Eu tenho uma tia, viu, Fiamma? Ela é muito magrinha. Já é uma senhora de mais de 80 anos de idade, ou mais de 90, não sei, ela esconde a idade. E ela é muito magrinha, mas muito magrinha mesmo. E ela tem uma raiva grande do Jô Soares. Porque o Jô Soares, ele era bem gordo, eu não sei como é que ele está hoje, mas ele era bem gordão quando tinha o programa lá, e os exames dele eram perfeitos. Ele não tinha colesterol alto, a glicose dele era normal, tudo era perfeito. E ela, bem magrinha, com 80, 90 anos de idade, o colesterol dela é lá no céu. Ela tem problemas com a glicose dela, ela não pode se estressar porque a glicose aumenta, o colesterol aumenta. E exatamente tudo isso que você está falando. Quer dizer, não é só o fato de estar gordo ou magro, é o relacionamento que a pessoa tem, compulsivo ou não, com a comida, com tudo, né? E perfeito, lembrar que não estamos falando de questões estéticas, né? Mas de hábitos saudáveis. Muito bom, muito bem lembrado. Excelente colocação. Pastor, falando inclusive de hábitos, né? Falamos disso no programa passado, falando de hábitos aqui, aquela história que alguns dizem que um hábito você adquire com 21 dias, outros dizem que um hábito você adquire com 35, com 42, e eu já cheguei até 66. São mais de 60 dias isso. Mas eu cheguei a uma conclusão sobre isso. Eu acho que o hábito, você não pode descuidar dele nunca. Porque eu pratiquei corrida de rua durante 3 anos da minha vida. E corri, e eu não sei se você lembra, eu emagreci, eu cheguei a pesar 69 quilos. Então eu achei na minha cabeça, já estou correndo há 3 anos, eu jamais vou perder esse hábito. E esse hábito foi embora. Eu me descuidei, deixei de ir hoje, deixei de ir amanhã, passou 2 semanas. Criou um novo hábito, foi? E criou um novo hábito, comer e não ir correr. Porque eu vinha daquela história que o filho abriu o programa, né? Eu corria e comia. E aí eu passei a não correr, mas eu continuei comendo. E aí aconteceu que nessa pandemia as coisas... Mas vai dar certo. Ficaram meio pandêmicas. Eu já comecei de novo meu hábito. Mas a gente tem uma pergunta sobre este assunto aí, especificamente, na questão da prática do esporte. E Fiamma, inclusive, sobre essa pergunta do ponto 2, a questão de pecado, eu já ouvi diversas frases ou diversas pessoas falando o seguinte. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, né? Então, por ter diabetes, ela precisa ter hábitos diferentes, ela precisa ter uma alimentação diferente, ela precisa ter uma rotina diferente por conta da sua saúde. Mas eu já ouvi afirmações seguintes: não, eu não vou tomar essa medicação, ou eu vou continuar ingerindo açúcar, eu vou continuar comendo isso e aquilo, porque Deus é quem cuida de mim, Deus é quem vai me proteger, Deus não sei o quê. E acaba utilizando, não sei se eu posso dizer assim, mas acaba utilizando Deus como desculpa para suprir as suas vontades. Então, será que isso é um pecado, Fiamma? Eu escuto muito isso também, até porque é uma desculpa que muitos dos pacientes usam quando são crentes, né? Quando eu estou aconselhando alguém, amigo da igreja, dando alguma orientação médica, que eles vêm às vezes com demandas médicas. Mas, assim, eu acredito que o cuidado de Deus, ele não anula a prudência do homem, a responsabilidade humana, né? Na verdade, Deus, ele nos criou e ele nos fez seres extremamente autônomos, com autonomia. Ele nos deu a autonomia ele disse, vai, dominem sobre a terra, né? Nos deu livre-arbítrio, nos deu escolhas e, juntamente com isso, ele criou a ciência através dos homens, ele criou as medicações. Então, assim, realmente é algo que eu escuto muito, mas Deus nos fez seres com autonomia para viver. Então, Deus cuida. Ele é absolutamente poderoso para cuidar de um diabetes, para curar uma epilepsia, mas até que ele diga que vai fazer isso e lhe ordene a não tomar medicação,
por que não tomar cuidados que Deus nos deu como ferramenta, né? Que é uma dieta, que é ir num profissional buscar um nutricionista, que é usar uma medicação para determinada doença. Porque se for por essa linha, realmente a gente deixaria completamente de lado a ciência, a medicina, as medicações, né? Você tem que escolher um lado, mas assim, pela palavra de Deus, segundo o plano de Deus e da criação, eu entendo que o Senhor ele nos fez seres com autonomia e nos fez seres ativos, né, na nossa vida. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Isso faz a gente lembrar, por exemplo, Robert McCheyne. Ele tinha 29 anos, estava enfermo, ali à véspera da sua morte, e ele disse: Deus me deu uma mensagem e me entregou um cavalo. Eu descuidei do cavalo e agora não tenho mais como entregar a mensagem. Ele estava doente e ele percebeu que ele não ia poder mais cumprir o seu ministério porque não tomou os cuidados necessários e estava indo à morte. Então a gente precisa ter muito cuidado e entender que realmente o cuidado com o nosso corpo faz parte da nossa adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com o nosso corpo. Então, eu tomo medicação diária. Todo dia eu tenho que tomar medicação porque eu fiz tireoidectomia total e esvaziamento cervical bilateral, né? Então, eu tenho de manhãzinha cedo, 1 hora antes do café da manhã, preciso tomar essa medicação. E, assim, quando eu olho a minha vida, não dá para entender o que aconteceu para eu ter câncer. Mas, pelos cuidados. Por exemplo, entre 19 e 20 anos, eu olhei para a Coca-Cola, depois de ver algumas questões, e disse assim, mas como que eu bebo algo que eu não sei nem o que tem dentro? E que todo mundo diz que faz mal. Então, com 19, 20 anos, eu disse assim, não vou mais tomar refrigerante. Parei de tomar refrigerante. E assim, numa época que você chegava na pizzaria, se você pedisse uma pizza e um suco, eles diziam assim, como assim? Não combina, você tem que pedir um refrigerante. Não, mas eu quero um suco. Mas tu vai beber um suco com uma pizza? Né? Hoje você encontra suco em todo que é lugar, mas antes não era fácil você encontrar. Então eu tomei aquela decisão com 19, 20 anos. De lá para cá eu não tomo, né? Açúcar. Eu não tomo açúcar no café. Há poucos anos eu tirei também de suco. Se eu beber um suco, eu não boto açúcar no suco. Então, são medidas que eu tomo. Eu tenho diabetes? Não tenho. Mas eu tenho histórico familiar de diabetes. Se eu tenho histórico familiar de diabetes, por que eu não posso me antecipar e cuidar disso? E é interessante que quando eu cortei o açúcar, gente, a minha imunidade aumentou. Eu fiquei menos vulnerável a enfermidades. E eu tenho me sentido muito mais saudável. Muito mais saudável. Ou seja, assim, você não come nada com açúcar? Não, não é isso. Mas eu não boto açúcar no café, eu não boto açúcar no suco. Não tem adição de açúcar em nada. Onde eu pude tirar, eu tirei. Aí você diz assim, mas você não come a sobremesa? Como? Não me nego a isso. Você não come algum produto industrializado? Como? Não me nego a isso. Bolo, semente do trigo. Um bolo da semente do trigo? Como, né? Então, assim, mas... Tudo Inclusive, isso, poderia ter um aqui, né? Tudo isso eu tomo com cuidado, de forma moderada. E eu fazer isso é muito interessante. Meu pai tem diabetes. Na minha linha mais adiante de avós, eu também tenho avós, tive avós né, que tinham diabetes. Então, esse cuidado que eu faço na minha vida hoje, provavelmente, se eu não tivesse tomado cuidado, podia ser que tivesse desenvolvido, né? E, graças a Deus, estou bem, estou saudável. Então, são medidas que eu tomo de cuidado. E eu vejo, às vezes, uma pessoa hipertensa e ela brinca com aquilo e diz, não, mas Deus é quem cuida de mim. Eu nem estou com hipertensão. E o meu tudo é com pouco sal. Eu não estou com diabetes. E o meu tudo é com pouco açúcar. Por que isso? Porque realmente Deus cuida de mim. Mas Deus me deu um corpo e responsabilidade, como disse a Fiamma. E quem tem responsabilidade tem escolhas e também tem os resultados de sua escolha. É responsável pelo resultado de suas escolhas. Então, um cristão que sabe que é filho de Deus, que é templo do Espírito Santo, e ignora os cuidados, na verdade, ele está pecando contra o Senhor. Está querendo transferir para o Senhor uma conta que não é de Deus, que Deus já entregou na sua mão para você ser um bom mordomo e cuidado que Ele colocou em suas mãos. Eu fiz uma brincadeira lá em casa outro dia para explicar essa questão que o senhor está falando aí. Eu disse o seguinte, era como se quando a gente nascesse, Deus entregasse assim R$1 milhão na nossa mão. E você tem um tempo de vida lá, 60, 70, 80 anos de vida. E você só tem esse 1 milhão. Se você começar esse 1 milhão a fazer farra com esse dinheiro, sai, gasta tudo, vai para
começa a gastar o dinheiro imprudentemente, a fazer com esse dinheiro algo errado, esse dinheiro vai acabar muito antes do tempo que Deus deu de vida àquela pessoa. E aí, de lá para cá, eu fico brincando com o pessoal. E aí, como é que tá teu milhão aí? O que tu tá fazendo com teu milhão? Tá rendendo esse milhão, né? Ou tá destruindo esse milhão, né? Então, tem muito a ver com essa parábola, né? Com essa história, aliás, do Mark Twain que o senhor contou aí. Verdade. Né? E é interessante a gente lembrar esse cuidado do corpo, né? Essa responsabilidade nossa, quando a gente olha para o povo de Israel. Deus estabeleceu medidas sanitárias. Medidas sanitárias é para trazer saúde para o espírito e para a alma, não é para trazer saúde para o corpo. Deus estabeleceu medidas alimentares, o que eles podiam e o que eles não podiam comer, o que era saudável eles comerem e aquilo que era perigoso eles comerem, porque poderia afetar a saúde deles, né? E Deus estabelece isso para o povo dele. Deus está se importando com o quê? Com o corpo deles. Deus tira eles da escravidão do Egito. Aquela escravidão afetava a alma, sem dúvida, mas afetava principalmente o corpo. E Deus tira eles de lá. Então Deus dá a eles responsabilidade. Dá responsabilidade para eles saírem. Deus libertou, mas agora saiam daí, né? Deus disse agora como é que vocês vão viver as regras sanitárias no meio do deserto. Agora vocês vão saber o que vocês vão poder comer e o que vocês não podem comer. Tudo isso era para cuidar do corpo e da saúde deles. Agora eles tinham responsabilidade. Se eles comessem, eles iam arcar com os prejuízos de comer. Se eles não cuidassem das medidas sanitárias, eles iam também arcar com doenças sendo disseminadas, né? Então você percebe o próprio Deus lidando com a questão do corpo, né? Da saúde física. Se a gente for bem sincero, o que nós realmente precisamos para uma boa alimentação e uma vida saudável, o Senhor proveu em tudo. Sim. Né? E, por incrível que pareça, eu já estava pensando sobre isso. Os maiores alimentos que trazem consequências danosas para o nosso corpo são aqueles que são inventados. Industrializados. Industrializados, é. Uma das maiores premissas que eu tenho como rotina alimentar saudável, que eu falo para familiares, pacientes, é você comer comida. A gente tem um termo de usar comida de verdade, né? Comer comida de verdade. O que é comida de verdade? É a comida que vem da terra, a comida que é natural. É tudo que você não precisa abrir, é o que você tem que descascar, né? São frutas, são legumes, batata doce, tudo que vem da terra, embora hoje tudo sofra uma certa alteração, né? Humana, por conta do mundo que nós vivemos e da conservação dos alimentos, e das plantações, mas é a comida que foi criada por Deus. Né? Isso. Nada mais é do jeito que Deus criou, né? A gente vive num mundo que vive a consequência do pecado e da ação humana. Mas a gente come as comidas que são mais próximas daquilo que Deus criou, né? Que é aquilo que vem da terra. Então, é uma das maiores orientações que a gente dá quando a gente fala de alimentação saudável. Eu hoje, Fiamma, não tenho nenhuma restrição alimentar. Eu como carboidrato, eu como inclusive o que é industrializado, eu como açúcar também, só que de uma forma moderada, né? Eu não sou dominada por isso. Até porque se eu quero comer para ter o prazer de sentir o sabor do bolo, das delícias do trigo, se eu comer uma fatia pequena de bolo ou se eu comer metade do bolo, o sabor é o mesmo. O sabor não vai mudar. O prazer que ele vai me proporcionar é igual. Na verdade, se eu como metade do bolo, é muito mais por ansiedade do que pela sensação de prazer que vai me dar, que não vai mudar de acordo com a quantidade que eu coma, né? E a minha alimentação, ela é baseada naquilo que é natural. Eu tento comer na rotina aquilo que é o mais natural possível, a comida de verdade, o que não é industrializado, o que não tem rótulo, né? E quanto tempo você começou a dar mais prioridade à comida de verdade? Foi exatamente, tá com 3 anos agora. E o que você percebeu de saúde e de disposição? Tudo mudou na minha vida, depois que eu mudei esses hábitos, assim, de humor, de sono, de disposição, né? Uma fadiga que a pessoa... acordo cansado, todo dia acordo cansado. Tenho dificuldade de dormir, ou acordo de forma precoce. Me sinto irritado ou muito irritável com pequenas coisas no dia a dia. Vivo me irritando com alguma coisa que alguém fala. Tudo isso são sintomas.
São sintomas incrível. que às vezes a gente acha que é normal. É normal o meu hábito intestinal não ser tão bom. Isso é de mim, isso é meu, isso é genético. A gente Não. se adapta, né? A maioria dos sintomas que a gente tem, eles não são genéticos. Eles estão, na verdade, associados a hábitos, e geralmente maus hábitos que nós temos. E mesmo quando existe um fator genético, porque na verdade existe também, para quase tudo existe um fator genético, quase nunca ele é determinante. Tá? Ele quase sempre são pouquíssimas as doenças que têm um fator genético determinante. A maioria delas são bem moldáveis com os hábitos. Então, às vezes, é uma doença que tem sim um cunho genético, como um diabetes, que às vezes é familiar, a família inteira tem, né? Mas se você cuidar da sua alimentação, você tem total capacidade de moldar aquilo ali, de controlar, né? E de praticamente, às vezes, até evitar a manifestação. Então, é muito comum também ter casos de famílias onde tem muitas pessoas que têm diabetes, mas tem um que se cuida que nunca apresentou a doença. E, na verdade, ele tem a genética para ter, mas nunca chegou a manifestar porque ele foi precavido, né? Ele cuidou na prevenção. Então, permita, antes de avançar aqui, porque a gente vai conversando aqui e vai vindo outras coisas. Eu queria linkar o que você disse e que o pastor disse. Você falou sobre a questão dos hábitos alimentares e as escolhas nos alimentos. O pastor falou acerca também de algumas decisões familiares, do que o seu pai dizia acerca dos esportes. Então, pegando essa questão familiar e essa questão dos hábitos, qual deve ser o posicionamento familiar? Quando eu falo familiar, questão de pai e de mãe, com os seus filhos, nessa questão de hábitos familiares. O que você indicaria para nós? Porque às vezes é tão fácil mandar para a escola ali a lancheirazinha com os industrializados, né? E aí você vai criando essa cultura já na criança desde cedo, né? E assim, na verdade, a criança, ela reproduz o que o adulto faz, né? Vai ser muito difícil você querer que seu filho tenha uma alimentação boa e que ele coma frutas e verduras se você não comer, né? Ainda que você bote na lancheira. Porque realmente tem pais que estão um pouco abaixo disso, né? Que botam na lancheira o biscoito ou que dão o dinheiro para comprar o salgado. Por quê? Porque é mais prático, porque é mais fácil. Mas aí realmente vai do zelo de cada um. E é muito difícil você ter filhos que tenham bons hábitos se você não adotar. Isso não vai existir. O exemplo, ele vai falar mais forte. E aí entra já na mordomia, além de com o seu corpo, mas com a sua família, né? Isso também é uma manifestação e é uma forma de amar. É cuidar e de zelar aqueles que estão próximos de você. Na verdade, se os seus filhos eles tiverem hábitos saudáveis desde cedo, vai ser muito mais fácil que eles consigam manter. Eu tive hábitos saudáveis numa primeira infância, mas também na minha época a gente não tinha tanta informação e nem tanto acesso como a gente tem hoje. Então, sim, fui apresentada a alimentos industrializados. E comi durante toda a minha adolescência e foi difícil me desvencilhar disso. Hoje, eu sinceramente não gosto. Não, assim, eu posso estar com fome, se só tiver um biscoito, eu aguento o máximo que eu puder até chegar em outro canto, porque para mim não me dá até um enjoo. Mas já teve outras coisas que eu trouxe de casa, assim. Eu nunca fui apresentada a refrigerante quando criança. Então, eu nunca gostei. Hoje, se tiver e eu tiver com sede, eu tomo, mas nunca é minha primeira opção. Eu só tomo se não tiver outra opção. E eu tomo porque eu tenho uma dieta muito assim, tranquila, eu tenho uma relação com a comida muito tranquila. Se eu tomar também, eu sei que aquilo não vai me ferir em nada, um gole ou dois. Mas nunca gostei, inclusive até acho que 13 para 14 anos eu não conseguia tomar refrigerante porque o gás, ele era ofensivo. Eu sentia ruim. Por quê? Porque eu nunca fui apresentada. Então, aquilo que é justamente o que as pessoas valorizam no refrigerante, né? Com bastante gás, abre ali. Eu nunca gostei e até hoje não gosto. Então, nós hoje que temos acesso à informação, que temos acesso a tentar comer melhor, e assim, acreditem, comer bem não precisa ser caro. É verdade. Tá? Então, todos nós temos acesso a fazer escolhas melhores. Talvez não todas que você queria, mas todos nós temos acesso a tentar fazer escolhas melhores dentro das nossas posses. E se você puder apresentar seus filhos desde cedo a isso, vai ser muito mais fácil que eles mantenham isso na vida adulta e repercutam para as suas famílias. É interessante que eu fui visitar o irmão da Daniela em Copenhague e eu fiquei admirado, porque a gente andava nos parques, andava nas ruas, nos ambientes públicos e o que a gente percebia? As crianças, elas estavam aqui no carrinho e elas abriam aqui um saquinho, tiravam a cenoura e começavam a comer um pepino. Aquilo ali foi assim, um choque para mim e para a Dani, porque aqui no Brasil a gente vê abrindo um biscoito, abrindo salgados, né? E dos dias todos que eu fiquei lá,
eu só vi uma criança com um pacote desses salgados, né? E era uma criança, era turista. Era turista. Logo entendi E isso. assim, eu fiquei admirado. E para as crianças é algo super natural. Então, assim, tem muito dessa questão da educação familiar, como lembrou aí a Fiamma e o E o filho. Brasil é produtor de tantas coisas boas, Exportador, né? né? Exportador de tantas coisas boas, né? A me deu logo foi sede essa conversa. Beber mais meu água. rapaz. Eu tô com muita sede, eu queria que focasse aqui em mim na minha... E a propaganda nossa xícara. Gente, vamos avançar para mais uma pergunta? Eu queria avançar aqui para essa aqui, Fiamma, que diz assim: tenho depressão e muitos problemas que me trazem o desânimo. Como vencer isso e cuidar do meu corpo? Tá, é uma pergunta grande que envolve várias coisas. A primeira coisa que a pessoa pontuou aqui é: tenho depressão. E, assim, lembrando que depressão é considerado uma doença, tá? Pelo Código de Doenças no nosso país. Então, Até saber se há um autodiagnóstico, né? Ou se ela realmente já tem esse diagnóstico, sim, né, sim, Fiamma? sim. Se foi algo que ela acha, né? Ou que realmente já está Porque estabelecido. eu percebo que muita gente chama de depressão que não é depressão. Sim. E muita gente já se diz que está com depressão sem nunca ter passado por um diagnóstico de um profissional. Sim, existem critérios, né? E não pra vale o gente- diagnóstico do Google, né? Não, não vale. Existem critérios que pessoas leigas não precisam saber, mas que um médico, qualquer médico é capacitado para avaliar. Mas geralmente, inclusive, a gente não consegue dar essa resposta em um primeiro encontro, em uma primeira consulta, tá? De depressão. A gente precisa de mais de um encontro, mais de uma consulta para conseguir chegar a essa conclusão. Mas, assim, a pessoa botou tenho depressão, né? Então vamos partir desse princípio que tem depressão. Depressão, eu como médica, sei que é considerado uma doença mental, né? Que entra no código de doenças da gente. E eu, como crente em Jesus, eu sei também que é uma doença da alma, né? Então tem aí os dois lados. Para curar depressão, eu, Fiamma, acredito que nós precisamos sim buscar ajuda, tá? Então buscar ajuda, por um lado, espiritual e buscar ajuda médica também, né? Buscar um tratamento, buscar uma avaliação profissional, buscar um acompanhamento psicológico. E assim, aí a pessoa continua e pergunta... Pode repetir a pergunta, filho? Muitos problemas que trazem o desânimo e como vencer isso e cuidar do meu corpo. Pronto, cuidar do corpo, né? Ela associa aí como é que com depressão e com tanto E o desânimo desânimo também. Como eu relacionar o desânimo e consigo, cuidado do corpo, cuidar do né? corpo. É muito difícil que uma pessoa com depressão e realmente com humor deprimido, assim, importante, consiga cuidar do corpo. Então, a gente tem que ir por fases. Uma pessoa com depressão, ela precisa cuidar do humor dela primeiro, tá? A depressão, ela é considerada o transtorno do humor deprimido, né? A pessoa está sempre triste, chorosa, não consegue ter ânimo para nada. Então, primeiro a gente precisa tratar esse humor, seja um cunho mais espiritual, que esteja faltando esse cuidado, ou seja realmente um cuidado médico e remédio, porque existe remédio para depressão e a gente usa e ajuda bastante. E aí, depois, a gente olha para esse lado de cuidar do corpo. A pessoa deprimida, ela realmente não vai conseguir fazer uma dieta de forma persistente, ela pode até começar, mas ela não vai conseguir ter êxito em continuar. Então, geralmente na medicina, quando a gente elenca, numa avaliação clínica, a gente elenca uma lista de problemas. E aí a gente vê o que é prioridade, o que a gente precisa consertar primeiro para ir cuidando do resto. Geralmente é assim. Tá, E o exercício físico, ele produz, né? Depois que começa o exercício físico, ele produz também algumas substâncias, né? Se eu não me engano, é endorfina, não é que... Sim, o exercício físico ele libera endorfina, serotonina, substâncias de prazer. Inclusive, os tratamentos dos transtornos mentais como um todo, um dos braços de tratamento importantíssimo é a atividade física. É a atividade física. Agora, sim, no caso de um transtorno depressivo moderado a grave, a atividade física sempre vai entrar no segundo momento. Nunca tem como ser a primeira intervenção, se realmente, a menos que seja um transtorno leve, aí a gente já consegue usar desde o começo, mas sendo um transtorno moderado a grave, a gente precisa primeiro tirar a pessoa daquela crise, fazer ela reagir um pouco, e aí depois o exercício físico entra, a dieta vai contar muito também, a alimentação, o que ela ingere, vai influenciar muito nisso aí também. E aí é multifatorial, né? É um tratamento multidisciplinar.
Ela faz duas afirmações. Primeiro, tem o depressão, você colocou bem a questão da depressão, mas ela coloca outra aqui, ó. E muitos problemas que me trazem um desânimo. Então, a depressão aqui, ela não é a situação chave para não praticar o esporte. Então, assim, eu penso que talvez uma outra avaliação aqui do que seja esses muitos problemas. Porque eu conheço pessoas que dizem o seguinte: não, eu não vou fazer uma caminhada porque eu não tenho ninguém que vá comigo. Tem problemas no casamento que aí acaba tendo um distanciamento que eles não querem ocupar. Como até uma vez o pastor compartilhou, né? A questão dos seus esportes, você abriu mão dos seus esportes para praticar bicicleta porque a irmã Daniela gostava, vocês andavam juntos, né? Então, assim, que muitos problemas são esses? Então, que tipo de avaliação é essa que ela faz? Então, eu penso que seja interessante. Porque, assim, ó, algumas dessas perguntas eu abri na minha caixa do Instagram. E aí teve uma pessoa que pegou uma postagem minha, que me viu que estava pedalando, e aí falou o seguinte: olha, acho que foi a mesma pessoa, eu queria ter pelo menos 10% dessa disposição. Aí eu falei para ela o seguinte: olha, eu também queria ter 10% dessa disposição, mas na verdade é que eu decidi fazer. Entendeu? Então, assim, que muitos problemas são esses que me impedem de praticar o esporte. Então, às vezes, eu penso, há um autodiagnóstico de depressão linkada com alguns problemas que têm acontecido familiar e aí trazendo um desânimo que não quer fazer nada. Então, será que não era bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse desânimo, né, ele é decorrente, mas ele também é causa, né? O desânimo é causa, exatamente, fica uma retroalimentação o tempo todo, né? Tem gente que não faz exercício físico porque está com desânimo, né? E tem gente que entra... O desânimo só aumenta, exatamente, né? vai sempre aumentando, né? Isso é um problema sério. Mas muitas, você até falou sobre isso, Fiamma, muitas dessas pessoas estão se escondendo atrás de desculpas. Desculpas para não se alimentar bem, desculpas para não praticar exercício. E aí, isso aí não é novo, não. Se a gente voltar lá para o casal original, lá inicial, lá o Adão e a Eva foram dar desculpas também para o pecado, né? Quer dizer, uma coisa que a gente precisa... Claro que quem está em depressão mesmo, quem está com diagnóstico de depressão, você como médico muito bem sabe pontuar, não, aí não tem muito o que fazer. Realmente tem que tratar a depressão primeiro, para depois as demais coisas. Mas a maioria não é. A maioria são consequências de pecado de depressão, e você não está habilitado a fazer um autodiagnóstico. E, na verdade, se você tem um diagnóstico de depressão, meu conselho é o seguinte: já foi dito pela Fiamma, que você procure um atendimento multidisciplinar, um profissional de saúde, provavelmente aí uma psicoterapia e um aconselhamento bíblico. Você pode acessar o site da nossa igreja, adecidade.org. Você vai ter lá uma área para que você possa solicitar um aconselhamento bíblico. E mesmo durante esse tempo que o atendimento é remoto, nós estamos com uma equipe para ajudar você. Então, assim, se de fato você já tem diagnóstico disso, nós temos conselheiros para também estar lhe ajudando, junto com os outros profissionais que vão estar atuando e que você vai procurar. Se você não tem um diagnóstico, mas tem se sentido bem desanimado, esses conselheiros também estão à disposição para lhe ajudar. Em relação ao desânimo para a prática de atividade física, eu nunca vi uma pessoa sedentária se animar espontaneamente para fazer atividade física, para começar. Acordei, quero correr, né? Não, isso não acontece, essa não é uma realidade. Que lindo céu, vou correr. Eu nunca vi. Eu confesso que eu nunca vi. Pode até acontecer. Não vou dizer que nunca acontece, mas realmente inércia, né? muito raro. Se quem você está parado, tende a continuar parado. Meu Deus, o tênis está tão limpo, que vontade de correr, né? Eu acordo com vontade de comer picanha, mas de correr eu não tenho essa vontade, não. E a gente pode até comparar isso à prática devocional também, sim, de leitura da palavra, né? Sim. A gente ajuda adolescentes e jovens, estão aí servindo ao Senhor nisso. E muitos deles, às vezes, estão lutando ali naquele começo de criar o hábito de ler a palavra. E diz: Fiamma, é tão difícil, eu não consigo, eu leio um dia e passo 2 sem ler. Por quê? Porque ele não tem o hábito e ele está criando. E todos nós já passamos por isso, né? Eu já passei por isso, dessa dificuldade também de tentar ser persistente, não conseguir. E, graças a Deus, a gente chega numa fase onde, se você não lê a palavra, você sente falta como se você sente falta se você não comeu, né?
Mas é uma caminhada chegar até lá. E hoje eu posso dizer também que se eu não faço atividade física, eu sinto muita falta. Isso me faz falta como se eu não tiver me alimentado. Eu tô hoje, dia 10, completa um mês que eu estou sem atividade física, porque foi quando eu comecei a ter, dia 10, eu comecei a ter sintomas respiratórios de Covid. Então já estou planejando a retomada, não retomei ainda esse final de semana, porque por falta de, assim, algumas atividades, eu estou morando na semana no interior e no final de semana em Fortaleza, então a gente vem sempre a trabalho e a serviço da igreja, então não consegui voltar ontem, mas estou planejando a volta, mas estou há quase um mês parada e estou assim já muito impaciente. Você vê a hora de voltar, não vejo a hora. Então realmente é um hábito e depois que você consegue ter o hábito, só tem vantagem, inclusive em relação a ânimo para fazer as coisas. Você ganha ânimo para fazer tudo. A disposição depois de uma atividade física muda o seu dia, muda a sua vida, muda a sua disposição, muda quadros de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, assim, muda de verdade. A gente vê que dá um resultado, às vezes, muito maior, inclusive, do que medicações, drogas. É muito interessante isso. Eu fui a João Pessoa tomar parte de uma consulta do cuidado integral ao missionário. E em um dos momentos das sessões, a gente trabalhou sobre a importância da atividade física, né? Dentre tantas coisas, teve da atividade física. E fez-se um pequeno grupo para se discutir aquela sessão, para conversarem e depois fazerem uma oração. E cada um confessou em que área estava falhando, né? Um era no descanso, outro... E quando chegou a minha vez, a minha confissão, o meu pecado, isso mesmo que você ouviu, meu pecado, é que eu estava negligente com o meu corpo no que diz respeito à atividade física. E eu sempre tinha uma boa desculpa para isso, né? Minha boa desculpa é que eu tinha pouco tempo, eu não tinha como ter um tempo para fazer uma atividade física, que eu estava sobrecarregado, que eu já estava precisando aliviar um pouco a minha carga, que horário que eu ia arrumar esse tempo para poder fazer atividade física. Mas eu fui muito confrontado durante aquela consulta, né? E realmente o Espírito Santo me confrontou e ele me disse que, na verdade, eu estava em pecado. Então eu confessei ali com outros pastores, o meu pecado, daquilo que aprendemos hoje aqui, é justamente porque eu sempre tenho me eximido da prática de atividade física e sempre apresento desculpas. Desde a minha época da universidade, não pratico mais atividade física. E assumi ali um compromisso diante de Deus de que ia me corrigir nesta área diante do Senhor. E eu dizia que não tinha tempo, né? Então, o tempo que eu passei a tirar para fazer atividade física não foi um tempo perdido, pelo contrário. A minha disposição e a minha produtividade aumentou muito. Fazendo em menos tempo, passei a fazer mais coisas, porque tive que tirar um tempo para a atividade física. Então, assim, cuidar do corpo é também poder servir melhor. Vai te dar mais disposição e mais ânimo, né, Fiamma? Interessante. Fiamma, deixa eu fazer uma pergunta / conselho. Eu sei que quem está nos ouvindo em casa talvez faria essa pergunta para você se estivesse num consultório ou conversando com você como irmã. Por exemplo, eu gosto de correr, mas a minha esposa não gosta de correr. Ou eu gosto de comer comidas mais saudáveis, mas meu marido não gosta de comer comidas mais saudáveis. Então eu acabo cedendo, eu acabo comendo de tudo, eu acabo não fazendo esporte. Então, que conselho você daria para essas pessoas que acabam utilizando esse não aí como desculpa aí para o que devia fazer? Nesse momento eu estou agradecendo a Deus pelo meu marido, que tanto se alimenta bem, como gosta de esporte, me carrega, gosta mais do que eu acho. Mas, na verdade, assim, como algumas decisões que a gente toma na vida, essa é uma decisão bem pessoal e individual. Você nunca pode... Inclusive com o cônjuge, você não tem como decidir cuidar da saúde do outro. Você até pode tentar, você pode até tentar melhorar um pouco, mas a partir de um certo ponto vai ser uma decisão dele. Você não vai conseguir decidir por ele. E você pode até incomodá-lo, se insistir demais, né? Então é uma decisão pessoal. E se você decidiu e ele ainda não, você pode viver a sua decisão.
Você não precisa o tempo inteiro comer o que ele come. Na verdade, se você tem o discernimento que isso é errado, ele ainda não tem, Deus ainda não incomodou a ele, mas incomodou a você. Então, você tem na verdade, eu vejo que você tem por missão viver essa decisão para tentar influenciá-lo. E um dia eu acredito que dê certo. Assim, eu acho que o exemplo ele realmente arrasta. Vai chegar uma hora, nem que seja através mesmo de sintomas, de mal-estar, de doença que incomode a ele, mas vai chegar uma hora que ele vai ver que você está fazendo certo. Vai chegar uma hora que Deus vai incomodá-lo, enfim. Mas eu acho que você não pode esperar pelo outro, não. Se Deus falou com você, se Deus está incomodando você, se você está incomodado com a sua qualidade de vida mesmo, com a sua qualidade de sono, de disposição no dia, se você tem tido sintomas que lhe incomodam e vê que a alimentação muda isso, melhora, você tem que tentar melhorar os seus hábitos primeiramente. E isso não quer dizer que você em nenhum momento possa ter comunhão com ele, né? Então, um fim de semana, um domingo, você vai almoçar com ele, não se restrinja completamente. Faça refeições com ele, né? Assim, tem esses momentos também, mas dá para equilibrar isso aí. Eu acho interessante aqui, por exemplo, quando a Rafaela assumiu essa decisão de um hábito alimentar mais saudável, a gente já chegou a sentar na mesa para eu comer uma fatia de pizza e ela comer salada, né? E aí, assim, você olhar naquela mesa ali, 2 pratos diferentes, aquilo em mim me trazia um constrangimento enorme. Mas ela nunca deixou de cumprir os seus hábitos. Eu vou deixar para um outro momento. Vamos avançar para mais uma pergunta aqui, para a gente já encerrar o nosso programa hoje da Palavra Coração. Já, rapaz? Rapaz, está bem pertinho, viu? A pergunta é: eu era sedentário, radicalmente virei atleta. Tive uma lesão e parei. Engordei novamente e voltei ao que eu era. A pergunta é: como iniciar uma vida saudável depois de um longo sedentarismo? Eu acredito em mudanças radicais. Em tudo na vida eu acho que a gente é capaz sim de mudar de forma radical, mas não de forma rápida. Assim, mudanças radicais, elas não acontecem de um dia para o outro. Eu acho que em nada. Não estou conseguindo lembrar de nada que a gente consiga mudar de forma muito radical de um dia para o outro. Até na nossa vida espiritual, Deus ele exige de nós, às vezes, mudanças radicais, né, de comportamento. Mas é um processo. A gente tem que aprender, né, a se moldar aquilo que o Senhor quer e espera de nós. E no exercício físico, a mudança radical, de forma muito repentina, geralmente provoca lesão. Isso é um fato. E a pessoa disse que era do sedentarismo e virou atleta, né? Sedentarismo. Pronto. O atleta... Radicalmente virou um atleta. O atleta... se espera que o exercício físico dele na verdade, gere um certo nível de estresse para o corpo, tá? Então, assim, exercício físico é muito saudável, tá? Mas atletas nem sempre praticam atividade física de forma saudável, tá? Aquela pessoa que você vê que vence o triatlon, na verdade, aquilo não é saudável. Então, você vê uma pessoa que pratica um certo esporte, é saudável. Mas, geralmente, quando ela vai competir, quando ela precisa treinar ao ponto de conseguir ir para uma competição, se ela realmente tiver intenção de ganhar a competição, ela treina de uma forma geralmente não saudável, tá? Então, só para a gente entender aqui o que é o atleta. Mas, não sei se foi essa a questão da pessoa, talvez não. Mas se você realmente começou a competir, se você era sedentário e começou a competir num determinado esporte de forma muito rápida, o seu corpo não estava preparado para aquilo. Todo atleta, assim, mais profissional, ou mesmo que por hobby, gosta de competir em algum esporte, você pode ir atrás. Aquela pessoa, ela pratica aquele esporte, mas ela também pratica, geralmente, musculação. Não tem como uma pessoa competir num esporte de forma segura e saudável sem praticar também a musculação. Porque quando a gente pratica um exercício físico como corrida, surf, o que mais? Bicicleta. Isso gasta as nossas articulações. E isso tem um limite. E quando você tem massa muscular no seu corpo, essa massa muscular ela protege a articulação, ela protege a sua coluna, certo? Então, assim... Todo atleta que gosta de competir, que gosta de viver o esporte de forma mais intensa, ele precisa também praticar musculação porque ele precisa fortalecer
Realmente, assim. E quando é até mais intenso, faz até fisioterapia de forma rotineira, né? De forma frequente, enfim. Então, assim, esse processo, como sair do sedentarismo? Eu acho que foi essa a pergunta final da pessoa, né? Sair do sedentarismo, voltar, né? É. Como voltar a praticar exercício. Só que o grande ponto aqui é que ele teve uma lesão. Então, como voltar e como sair do sedentarismo mesmo depois de uma lesão? Devagar. O maior conselho é esse. Primeiro, você precisa procurar um médico que seja especialista na lesão que você sofreu, tá? Então, geralmente são ortopedistas, tá? Geralmente você precisa ir no ortopedista. Ele vai lhe dar algumas orientações. Se for um médico bom, ele não vai lhe orientar a não fazer atividade física. Não existe esse. E talvez até sim, mas ele vai dizer assim, olha, você vai se privar da atividade física por determinado tempo até a gente conseguir melhorar o nível inflamatório ou algo assim, tá? Mas também para quase todas as lesões que a gente tem, articulares, qual é o tratamento? É o fortalecimento. Então, a atividade física, embora possa, se mal executada ou se executada de forma exagerada, ela possa realmente gerar lesões, mas ela também é o tratamento para a maioria das lesões. Claro que bem executada e feita de forma orientada. Então, meu conselho é, volte devagar, tenha uma orientação médica, geralmente de um ortopedista, mas do profissional que seja especializado no tipo de lesão que você sofreu. Volte com paciência e, se você tiver oportunidade, acesso, volte com orientação de um profissional de educação física, que nem sempre precisa ser um personal, não, mas às vezes tem orientações online, tem consultorias que você faz, que são mais acessíveis, enfim, para poder evitar que você se machuque novamente ou que você piore o quadro, né? Mas que, na verdade, que essa atividade física ela possa ser... possa vir a lhe fortalecer para que você não sinta efeito dessa lesão. Inclusive, eu tenho condromalácia patelar no joelho, grau 2, já tive até um derrame articular. Que é isso aí, irmã? Que é uma coisa... É uma lesão de joelho que tá. A maioria das mulheres tem, na verdade. Se você começa a usar a sua articulação do joelho de forma mais importante, a maioria das mulheres acaba descobrindo que tem e nem sabia que então tinha. Eu tenho um contromacholácia. Então, assim, no caso, eu, na época, comecei a praticar atividade física e estava muito empolgada, e aí comecei a correr, e foi na minha fase de emagrecimento, essa última, que foi a que se manteve, digamos assim. Comecei a correr, e aí eu corri sem orientação, eu corria todos os dias. Quem corre não deve correr todos os dias. Foi uma das coisas que eu aprendi. Mas eu passei uns 3 meses correndo todos os dias, aí eu comecei com 5, daqui a pouco eu estava com 10 quilômetros, daqui a pouco eu estava querendo aumentar, e correndo todos os dias, segundo a minha cabeça. Segundo, não busquei orientação. E eu sou da saúde, então nem sou uma pessoa tão leiga assim. Mas o meu conhecimento não foi suficiente para evitar que eu sentisse dor. E aí eu realmente entrei numa crise de dor no joelho, fiquei sem conseguir correr e assim, comecei a não conseguir executar movimentos de fortalecimento da musculação, que era uma prática que eu fazia completamente sem dor. Mas, por exemplo, um agachamento me causava dor. Aí eu fiquei desesperada. Fui no médico, fiz exame, vi a condromalácia, quis me desesperar e ele me disse que era normal. Na época eu não tinha tanto conhecimento, eu não era formada ainda também. Mas ele me disse que era normal e que a gente ia fortalecer e que eu ia voltar à normalidade. E aí realmente foi um processo, eu acho que de uns 2 meses, onde eu não parei de treinar, mas foi um pouco mais limitado. Meus movimentos eram um pouco mais limitados para evitar... Eu ia até o ponto onde eu sentia dor. Geralmente a orientação é essa. E fazendo fisioterapia, fiz osteopatia, fortaleci, evitei algumas coisas. Parei de correr por um tempo, mas hoje eu corro, hoje eu faço fortalecimento, hoje eu faço tudo. Hoje eu tenho um pouco mais de orientação também em relação à prática de atividade física, porque na época eu estava começando e hoje já tenho aí alguns anos de estrada, eu já sei mais ou menos, sei que eu não posso correr todo dia e não sinto nada no joelho há anos. E eu faço tudo. E eu gosto, então eu faço com vontade. Mas realmente, assim, eu não sinto nada, absolutamente nada. Pastor, a palavra de Deus, ela nos orienta a mudar os nossos hábitos? Sim, todo mundo que caminha com Cristo tem que ter uma mudança radical na sua vida. É impossível você caminhar com Jesus e não ter uma mudança radical na sua vida. Isso vai trazer não apenas uma mudança de hábitos, mas uma transformação de vida. Seguir com Jesus tem que transformar. E tem que transformar como eu vou lidar com o meu corpo. Jesus não veio para a redenção única e exclusiva do seu espírito. Ele veio para redimir você. E você é espírito, alma e corpo. Eu gosto de uma palavra paterna que nós temos em Provérbios. Filho meu,
Atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, ouvir a palavra de Deus traz saúde também para o nosso corpo. Então agora eu quero chamar o testemunho de uma pessoa que decidiu, através da palavra de Deus, como mudar os seus hábitos. Assiste aí. Me chamo Rafaela, sou casada com Ilquias Filho, mãe do Isaac, da Sara. Estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho acerca desse tema, mordomia do corpo, que é uma área a qual eu tive muita dificuldade mesmo de vencer. Passei a minha vida inteira fazendo escolhas erradas, lidando com o meu corpo de forma errada, a partir do momento que eu cheguei a um ponto de um peso muito excessivo, a minha saúde já estava comprometida, muito sedentária, e a partir do momento que eu decidi realmente me comprometer com a palavra de Deus, me comprometer com o Senhor, em viver a palavra, em praticar a palavra. Muitas vezes eu enganava a mim mesmo, buscando recursos passageiros, buscando em dietas, em formas práticas de obter um resultado rápido. Porém, o problema não se trata só da alimentação e do peso. Se trata em algo que estava no meu interior, nas minhas motivações, e isso eu consegui tratar e resolver na presença do Senhor. E a maneira que eu encontrei foi jejuando e orando, porque eu precisava humilhar a minha alma ao ponto de me render todas as minhas vontades, todos os meus desejos, para que o meu espírito fosse fortalecido e eu conseguisse, no Senhor, obter a transformação dentro do meu interior. Então, a partir do momento que eu me comprometi com a palavra, em cuidar do templo do Espírito Santo, em obter estilos de vida saudáveis, estilos de vida qual realmente eu glorificasse ao Senhor. No período desse jejum, foi um período qual eu consegui esse fortalecimento, né? Então, eu nesse período, eu adquiri o equilíbrio da minha vida em ter gratidão no meu coração por toda a provisão do Senhor para a minha vida, para a minha casa, mas obter também o domínio próprio de fazer escolhas certas, escolhas que glorificassem ao Senhor, escolhas a qual eu pudesse ser beneficiada, porque o maior benefício não eram os meus resultados externos, mas a transformação que só o Senhor podia fazer no meu interior. Porque muitas vezes eu estava triste, a minha fuga era a comida. Eu estava alegre, eu buscava refúgio na comida. Eu estava ansiosa, então eu buscava auxílio na comida. Então a comida era algo o qual eu estava sempre buscando em primeiro lugar. Mas hoje, para a glória de Deus, eu compartilho com você que nos meus momentos alegres, nos meus momentos tristes, nos meus momentos de angústia, nos meus momentos sem resposta, sozinha, eu busco auxílio naquele que é o meu refúgio e a minha fortaleza. E com as motivações do meu coração certas, a motivação de realmente agradar ao Senhor, não resultados externos, superficiais, que são extremamente passageiros. E para finalizar, eu quero compartilhar 4 passos importantes que eu obtive com jejum, com oração, com leitura, com a transformação da minha mente através da palavra de Deus. 4 passos que foram muito importantes. Primeiro foi reconhecer, me arrepender, confessar diante de Deus que as minhas fugas, os meus refúgios eram errados. Eu não queria que fossem mais a comida, mas sim o Senhor, né? E eu confessei isso diante dele. Segundo, o jejum e a oração, o qual eu fortalecia o meu espírito para conseguir no Senhor
a fazer escolhas certas todos os dias da minha vida. Terceiro, as motivações. Que as motivações não eram mais as minhas satisfações, os meus desejos, mas sim glorificar o nome do Senhor. E quarto, fugir das tentações. Então, hoje em dia, quando eu sei que eu estou num ambiente no qual eu posso ser tentada, eu posso me sentir fragilizada, eu procuro não ir ou não ver, para não ser tentada a comer ou fazer qualquer coisa que eu desagrade ao Senhor, que eu caia em pecado, o pecado da gula, o pecado de satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Então, muitas vezes, quando eu quero comer algo que não está dentro da minha rotina saudável, dos meus hábitos alimentares que eu tenho hoje, eu analiso a minha vida, analiso as minhas emoções, as minhas motivações. Por que eu quero comer isso? Para que eu quero comer isso? Vai me fazer bem? É a melhor escolha? Então, assim, hoje, diante do que eu tenho vivido diante do Senhor, eu analiso essas duas coisas. Vai valer a pena? É o melhor? Então, analiso as minhas emoções para comer ou não comer. E procuro sempre fazer a escolha certa, a escolha que glorifique ao Senhor. E essa foi a minha escolha, glorificar ao Senhor com a minha vida. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo vai ser bom para mim. E eu escolho acertar no Senhor, agradar a Ele. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Encerramos aqui, mas... Rapaz, você viu que mulher linda que acabou de falar nesse testemunho lindo? Eu acho ela linda, mas eu acho que a minha é mais linda. A irmã dela, é? A irmã dela é mais top. Encerramos aqui mais um programa da Palavra ao Coração, com muita alegria aqui. Fomos muito abençoados por esse bate-papo, viu, Fiamma? Bom ter você aqui com a gente. E a gente queria, por favor, que você desse as suas considerações finais a todos que estiveram aqui conosco hoje. Amém. Eu espero que isso tenha edificado a vida de vocês. Assim, espero que realmente a gente entenda que cuidar do corpo é algo espiritual. Nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falar de saúde é, antes de tudo, falar de saúde da alma. Né? Se nós temos uma alma bem alimentada, se nós temos uma alma saudável, provavelmente o nosso corpo também vai ser saudável. Então é uma consequência. Tudo é um equilíbrio, né? Se a sua alma ela é saudável, se a sua alma é alimentada no Senhor, provavelmente o seu corpo também vai expressar isso e você vai se estender como um cuidado com o corpo também, de uma forma até natural, tá? Então, cuidem de vocês, pratiquem atividades físicas, se alimentem bem, se precisarem de ajuda, de conselhos, estamos aqui e eu agradeço muito também pela oportunidade. Que bom, maravilhoso esse assunto. E eu quero concluir só lembrando mais um verso da Palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então faça tudo para a glória de Deus, que isso vai mudar a sua vida. As pessoas tendem aos exageros, né? Então tendem a achar o seguinte: eu tenho que fazer muito exercício logo, porque eu tenho que resolver, eu tenho que ler muito a palavra, né? Porque a malhação do corpo aí também tem a malhação do espírito, ler a palavra, orar, jejuar, você vai malhar o espírito também. Então faça sempre, a constância é mais importante do que a intensidade. Faça sempre. Você não vai fazer exercício físico só por uma semana ou só por um mês. Faça para o resto da sua vida. Você não vai orar só por uma semana, não vai ler a palavra só por um mês. Faça para o resto da vida. Seja constante em nome de Jesus. É isso mesmo. Eu aprendi que seja um atleta, mas vença cada dia você mesmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Nossa.